Você já parou para pensar no que acontece quando a gente envelhece e os filhos vão saindo, vão indo embora e a casa vai ficando cada vez mais vazia? Pois é, hoje eu vou te contar a história de uma senhora, eu vou colocar o nome dela de Edith, porque eu não vou dar o nome verdadeiro, que ela acreditava que a sua maior vitória seria ver os filhos bem felizes com a vida feita, né? Mas o que ela não esperava é que esse caminho, não é, fosse acabar com ela sendo totalmente abandonada por eles. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você também vai se emocionar com a história da Dona Edith. E aí, meu povo, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Nara Figueiredo e sejam todos bem-vindos ao canal A Lição que eu aprendi hoje. Esse canal eu estou direcionando ele para trazer histórias emocionantes de pessoas que venceram na vida. E hoje eu trouxe a história da Dona Edith. Esse nome e todos os nomes dos relatos que eu vou trazer aqui foram trocados, tá? Eu vou mudar tudo porque são histórias reais que mexem com pessoas, não é? Então eu prefiro manter a privacidade de todas elas. Então vem comigo que eu vou te contar toda essa história da Dona Edith, que é realmente emocionante, gente. O que acontece? A Dona Edith, ela fala o seguinte: eu sempre achei que a minha vitória ia ser ver meus filhos casados, felizes, formados, e eles são. Todos têm suas vidas grandes, ocupadas, com agendas cheias demais, até para uma ligação de 5 minutos. A casa ficou muito grande. No começo, eu ainda ligava, insistia para falar com eles. E o que eles falavam era: tudo bem, mãe, eu tô com a reunião. Desculpa, mãe, eu ligo depois. E aos poucos a frequência diminuiu, não é? O depois se tornou nunca e eu parei praticamente de receber telefonema deles. Aquele medo, aquela dor no peito de estar sendo deixada para trás, começou a ser real. Eu senti uma saudade muito grande dos tempos que eu tinha vivido com meus filhos. E isso estava cada vez mais distante. A realidade bateu muito forte 2 anos atrás. Eu tive uma queda, uma fratura que exigiu uma cirurgia e meses de fisioterapia. Foi aí que todo o abandono mostrou a sua face mais cruel. A minha filha Laura prometeu vir me ajudar por uma semana, mas ela ficou 2 dias. Meu filho Ricardo me ligava a cada 15 dias perguntando se eu precisava de dinheiro, como se a única carência de uma mãe fosse material. Eu precisava de mãos, de abraços, de ouvir alguém dizendo que pelo menos a senhora não está sozinha. Eu percebi que para eles eu tinha me tornado só um item na lista de tarefas. O Ricardo me enviava formulários para preencher, pedia para enviar documentos de convênio, foto de carteira, sempre resolvendo uma logística, resolvendo algo, mas nunca com afeto. Uma vez eu precisei de ajuda para fazer um exame. Ele pagou um táxi e disse: é mais rápido, mãe. Eu estou preso no trânsito. E naquele banco de trás, eu me senti totalmente sozinha. Era uma profundidade, era uma dor muito profunda. E a solidão bateu em mim. A dor física que eu estava sentindo naquela época era muito menor do que a dor que eu sentia na minha alma. Eu me pegava chorando no meio da noite, não por causa da fratura, mas porque senti que depois de dedicar toda a vida a eles, eu havia me tornado um incômodo, um estorvo. Eu lembro de um Natal, a casa estava completamente vazia. Nenhuma ceia, nenhum presente, nenhuma voz, apenas a minha saudade, que era insuportável, e aquela certeza que eles tinham me deixado.
O pior não era a ausência física, mas a ausência até de memória. Eles pararam de me perguntar sobre o passado, ninguém perguntava sobre receitas da vovó, sobre como eu conheci o pai deles, histórias bobas de infância. Era como se minha vida antes de ser mãe também, né? Antes de ser a mãe que eles abandonaram, tivesse sido apagada também. Eu tentava contar para eles, mas eles sempre me interrompiam apressados. Mãe, isso não importa agora. E eu pensava, se eu não importo, como a minha história pode importar, não é? Um dia eu acordei e vi o meu reflexo no espelho. Eu era uma mulher de 70 anos, cansada, mas eu não estava derrotada. Eu não podia deixar o abandono ser o meu calo. Eu precisava fazer alguma coisa. A minha neta era a única que vinha me visitar ocasionalmente. E ela me deu um presente de aniversário muito bom, uma caixa de tintas e um cavalete. Ela disse, vovó, pinte as suas lembranças mais felizes. Eu não pintei lembranças porque elas não eram boas mais. Eu pintei a vida que eu queria ter. E eu comecei a pintar paisagens, rostos de estranhos, sorrindo, cores vibrantes. Aquela tinta, aquela pintura para mim era uma terapia. E a cada pincelada eu sentia cada dor diminuir. Virou realmente uma terapia para mim. O silêncio da casa, que antes era opressor, virou meu ateliê, meu refúgio. A saudade virou inspiração. Eu comecei a sair, fui fazer aula de artes, fiz amigos no centro comunitário, amigos que começaram a se importar comigo. Pessoas que se identificavam com a minha história, me ofereciam um ombro, e não por obrigação, mas por afeto. Eles passavam pela mesma coisa que eu. Eu percebi que o amor que faltava em casa, eu era capaz de construir em outro lugar. Olha que lindo, gente. Eu fiquei emocionada. Lá no centro eu conheci outras Edites, outros Ricardos, outras Helenas, homens e mulheres que tinham a mesma dor, a mesma cicatriz do abandono. Não nos sentávamos para compartilhar mágoa nem tristeza, mas a gente conversava as estratégias que usamos para sobreviver. Foi quando um dos meus amigos, o seu José, ele me ensinou algo muito profundo. Dona Edith, a senhora, os nossos filhos nos deram uma aposentadoria, não de dinheiro, mas de responsabilidade. Eles nos libertaram da obrigação de ser pai e mãe. Essa frase me atingiu como um raio, assim, foi incrível, né? E aí eu comecei a redecorar a minha casa. Troquei a cor das paredes para coloquei um amarelo bem ensolarado, bonito. Vesti roupas que há anos estavam guardadas, roupas que eu achava até inadequadas para uma mãe e ainda mais idosa. E aquilo era um ato de rebeldia silenciosa. Eu estava me encontrando de novo. A Edith que sonhava, que ria, que era definida e que antes era apenas mãe, era definida apenas pelo pronome mãe. Meu trabalho começou a ser notado, minhas pinturas. O professor do curso me incentivou a participar de uma exposição. Eu lutei muito contra a timidez e o medo, mas a exposição aconteceu em um salão do meu bairro e meu coração batia forte. Eu pensei, nenhum dos meus filhos vai vir, mas tudo bem, eu me preparei para essa verdade. A primeira coisa que eu fiz foi retirar os retratos da minha parede. Não por raiva, mas porque aquelas fotos para mim não eram mais vida. Era apenas dor e abandono. Na exposição, eu me sentia muito importante, vista, amada. Foi uma vitória na minha vida pessoal. Eu não precisava mais do telefone tocando, eu tinha minha arte.
e eu tinha a mim mesma. A saudade deu lugar à gratidão pelos novos amigos que eu fiz. Olha que lindo, gente. Ironicamente, o universo me presenteou com a última lição sobre meu filho. Naquele dia da exposição, um jornalista me perguntou: Dona Edith, como é que a senhora conseguiu fazer tudo isso sozinha? E eu respondi com a clareza que só o tempo trazia. Eu não fiz sozinha, eu fiz por mim. Meus filhos me ensinaram a ser independente na marra. E agora eu sou muito grata por isso. A independência foi o presente amargo que me transformou. Meu último quadro, a peça que foi central da exposição, se chamava O Último Retrato. E todos perguntavam quem era o modelo. Era um rosto envelhecido, com olhos profundos, um sorriso sereno. Era o meu rosto. Não o rosto de uma mãe abandonada, mas o rosto da artista que superou a dor. Meus filhos souberam da exposição pela imprensa local. A Laura me ligou, o Ricardo mandou flores, mas a grande virada não foi nem o retorno deles. A minha verdadeira vitória aconteceu 2 dias depois, quando um galerista me procurou. Não para comprar um quadro, mas para me oferecer um contrato. Ele amou a força e a história por trás da minha arte e perguntou se eu estava disposta a expor os meus quadros, inclusive em outras cidades. E lógico que eu falei que sim, com 70 anos. Na semana passada eu vendi a casa que abrigava a minha saudade e a lembrança do abandono. Eu não vendi porque eu precisava de dinheiro. Eu vendi porque eu precisava de liberdade. O dinheiro da venda da casa não foi para o meu conforto. Eu usei para fundar um centro de apoio e arte para idosos, como eu, que foram deixados de lado por seus filhos. O nome do centro é A Virada. E eu não vou mais esperar por ligação de ninguém. Eu vou ligar a esperança de centenas de vidas. A dor me ensinou a ser artista, mas o abandono me ensinou a ser ativista. E essa é a minha obra-prima. Eu mal posso esperar para ver o próximo capítulo. Gente, eu achei linda essa história. Linda, linda, linda essa história da Dona Edith. Ela... Infelizmente, a Dona Edith, ela faleceu, tá? Esse texto, ele é de alguns anos atrás. Ele não é um texto recente. Mas o mais gratificante disso foi ver o quanto ela conseguiu vencer, conseguiu superar a dor, não é? De todo esse abandono. Eu achei uma história linda e eu tenho tantas outras histórias aqui para trazer para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a você que deixe seu like, que curta aqui, comenta o que é que você achou da história dela. Eu achei linda, inspiradora. Ainda mais eu que gosto muito de pintar, não é? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!